Se tem uma coisa que todos nós sabemos, é que no Nordeste, o futebol é tratado de forma especial. Desde times menores até gigantes da região, os clubes nordestinos arrastam multidões aos estádios. Por isso, no vídeo de hoje, resolvi homenagear o futebol da região. Você está no Tradições FC e hoje eu vou te mostrar 10 grandes feitos do futebol nordestino. E eu vou começar pelo CSA de Alagoas, que atualmente disputa a Série C do Brasileirão. Apesar da fase ruim do clube, o azulão já viveu grandes momentos. Um deles foi entre os anos de 2016 e 2019. Em 2016, por exemplo, o CSA disputava a Série C do Brasileiro. Na ocasião, ficou com o vice-campeonato, conquistando o acesso à Série C. Em 2017, na terceira divisão, o clube alviceleste se tornou campeão nacional. Em 2018, desta vez na Série B, os alagoanos fizeram mais uma campanha espetacular e ao fim das 38 rodadas, um segundo lugar garantiu o acesso do clube à Série A do Brasileirão. Ou seja, em 3 anos, o CSA se tornou o primeiro time do Brasil a subir todas as divisões do futebol nacional em anos consecutivos. Porém, o maior feito do Centro Esportivo Alagoano ocorreu anos antes, em 1999. Naquele ano, o CSA se classificou para a extinta Copa Comembol, um torneio internacional da América do Sul, que foi um dos precursores da Copa Sul-Americana. A competição já começava nas oitavas de final, fase em que os alagoanos eliminaram o Vila Nova de Goiás. Já nas quartas de final, eles despacharam o Estudiantes da Venezuela. Na semifinal, o azulão venceu o surpreendente São Raimundo do Amazonas. A decisão foi contra os argentinos do Talheres. E apesar do título ficar na Argentina, o vice-campeão CSA se tornou o primeiro nordestino a chegar em uma final de competição internacional. A segunda equipe é o Sampaio Corrêa do Maranhão, um dos multicampeões do Nordeste. Se eu acabei de falar da Copa Comembol de 99, agora é a vez de falar da edição anterior, a Copa Comembol de 1998, onde quem fez história foi o clube maranhense. Na época, o Sampaio entrou no torneio como o atual campeão da Copa Norte de 98. Assim como em 99, a competição também começou nas oitavas de final, com o time de São Luís superando o América de Natal. Nas quartas de final, eles eliminaram o Desportes Quíndio da Colômbia. O Bolívia só parou nas semifinais diante do Santos. Mas o ponto forte do Sampaio Corrêa são os títulos conquistados. Ainda no ano de 98, como já citei antes, o clube foi campeão da extinta Copa Norte, mesmo sendo uma equipe nordestina. Exatos 20 anos depois, em 2018, foi a vez de conquistar a Copa do Nordeste. Assim, o Sampaio fez história ao ser um dos poucos times a ganhar 2 torneios regionais em 2 regiões diferentes. Ainda falando de troféus e recordes, os maranhenses possuem mais um dado. Eles são a única equipe brasileira a vencer 3 divisões nacionais diferentes. Em 1972, o Sampaio foi campeão da Série B. Em 1997, foi a vez de conquistar a Série C. E em 2012, o Bolívia foi campeão da Série D. Quem sabe um dia o Sampaio não conquiste uma Série A? Já pensou? Agora chegou a vez de falar do Santa Cruz, um dos grandes do Nordeste. Atualmente, o tricolor pernambucano vive provavelmente a sua pior fase. Para você ter uma ideia, o Santinha nem divisão nacional tem em 2024. Porém, a imensa e sofrida torcida coral pode recorrer à história para amenizar o calvário. O Santa Cruz já disputou a elite do Brasileirão 24 vezes e em 2 oportunidades chegou bem perto do título nacional, ambas as vezes parando na semifinal. A primeira vez foi no recém-criado Brasileirão de 1960, a Taça Brasil. Naquela época, 17 times participaram e o Santa disputou a semifinal contra o Fortaleza. Apesar de acirrada, a vaga ficou com os cearenses. Já os pernambucanos terminaram na 4ª posição geral. 15 anos depois, em 1975, a campanha se repetiu. Agora com o nome de Copa Brasil, o Campeonato Brasileiro contou com mais de 40 participantes e o tricolor se classificou em 5º lugar na primeira fase. Na segunda fase, avançou na 2ª posição do grupo. Já na terceira fase, ficou em primeiro de seu grupo, à frente inclusive do futuro campeão internacional. A fase mata-mata começou na semifinal, onde o Santinha enfrentou o Cruzeiro e a vitória ficou com o time de Minas Gerais.
Do estado da Bahia vem o Sport Clube Vitória, outro muito tradicional no Nordeste. O maior título rubro-negro aconteceu recentemente, em 2023, quando conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B, retornando à Série A após 5 anos distante. Inclusive, falando na elite nacional, em 1993, ele fez a sua melhor campanha, quando por pouco não conquistou o Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o Colossal se classificou em primeiro de seu grupo. Em uma espécie de fase intermediária, superou o Paraná Clube. Na segunda fase, novamente terminou na primeira posição, indo direto para a final. A decisão foi contra o Palmeiras, e o título ficou com o Alviverde Paulista. O vice-campeão brasileiro Vitória teve outra chance de título 6 anos depois, na Série A de 1999. Desta vez, os baianos foram eliminados na semifinal, diante do Atlético Mineiro. Outro grande momento do time rubro-negro foi o vice da Copa do Brasil de 2010. Na ocasião, a campanha do Vitória foi a seguinte: eles venceram o Corinthians de Alagoas na primeira fase. Na segunda fase, passaram pelo Náutico. Nas oitavas de final, eliminaram o Goiás. Nas quartas, tiraram o Vasco. Nas semifinais, derrotaram o Atlético Goianiense. O rubro-negro caiu apenas na final, diante do Santos. Mais uma vez em Pernambuco, agora eu vou falar do Náutico, outro grande nordestino. Ele também é um destes clubes que não está na sua melhor fase, porém tem um passado muito importante. Todo mundo conhece os lendários times brasileiros dos anos 60, como por exemplo o Botafogo, de Zagallo, Garrincha, Manga e outros. Ou o Cruzeiro, do Dirceu Lopes e do Tostão. Mas principalmente o Santos, de Pepe, Pelé, Coutinho e companhia. Mas o que poucos sabem é que o Náutico também viveu um grande momento na década de 60. O alvirrubro contava com jogadores como Lula, Fraga e Bita. Este último, por exemplo, o Bita, é considerado o maior artilheiro da história do clube, com aproximadamente 223 gols em 319 jogos. O Náutico dos anos 60 fez campanhas grandiosas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 1961 e 1968, ficou na quarta colocação. Nos anos de 1965 e 1966, terminou em terceiro lugar. Por fim, no ano de 1967, o Timbu fez a sua melhor campanha. Primeiramente, eles eliminaram o América do Ceará. Depois, superaram o Atlético Mineiro. Na semifinal, venceram o Cruzeiro. Já na decisão, eles pegaram o Palmeiras, outro grande time daquele tempo. Afinal, aquele era o Palmeiras de Ademir da Guia. Após 3 jogos, o título ficou com os paulistas. Até hoje, mais de 50 anos depois, aquele vice-campeonato foi provavelmente o melhor momento do Super Náutico dos anos 60. Desta vez, nossa parada é no estado do Ceará, terra do Ceará Sporting Clube. Mesmo sem um título nacional, o Vozão, que atualmente disputa a Série B, também já teve os seus grandes feitos no futebol brasileiro. Primeiramente no Campeonato Brasileiro de 1964, quando o Ceará ficou na 3ª posição geral. Na ocasião, ainda na fase regional, o alvinegro passou pelo Confiança de Sergipe. Depois derrotou o grande Náutico daquela época. Na fase nacional, o Vozão passou nas quartas de finais pelo Fluminense da Bahia. O Ceará caiu apenas na semifinal, diante do Flamengo. Exatos 30 anos depois, pela Copa do Brasil de 1994, a equipe cearense esteve mais uma vez próxima de um título nacional. E esta foi a sua campanha. Na primeira fase, despachou o Campinense da Paraíba. Nas oitavas, passou pelo Palmeiras. Nas quartas, eliminou o Internacional. Na semifinal, venceu o surpreendente Linhares do Espírito Santo. O Vozão chegou à decisão, onde iria enfrentar o Grêmio. Com o placar mínimo, o título ficou com o time gaúcho. Encostado no estado do Ceará, fica o Rio Grande do Norte, e a equipe potiguar é o ABC Futebol Clube, que conseguiu um feito curioso. Em 2020, o alvinegro conquistou o campeonato estadual pela 56ª vez. Os 56 títulos potiguares fez do ABC o maior campeão estadual do Brasil. Não só isso, a equipe do Rio Grande do Norte também superou o Rangers da Escócia e seus 55 títulos nacionais. Assim, o ABC se tornou o maior campeão do mundo de uma mesma competição. Atualmente, o mais querido possui 57 campeonatos estaduais e ainda segue como o maior campeão do mundo.
Voltemos a Pernambuco para falar do Sport Recife, mais um peso pesado do futebol nordestino. O Sport tem muitos momentos importantes no futebol, porém eu vou focar apenas nos de maior relevância. E eu já vou começar com seu maior e mais polêmico título. Eu me refiro a 1987, ano em que o Sport foi campeão brasileiro. A polêmica acontece porque até hoje, quase 40 anos depois, Flamengo e Sport reclamam este campeonato. Como a minha intenção neste vídeo não é de resolver treta, eu vou apenas levar em consideração a decisão final da CBF, da Conmebol e até do STF, que reconhecem o Sport como campeão brasileiro de 87. Longe das discussões, 21 anos depois, o clube de Recife conquistou mais um troféu nacional inédito, a Copa do Brasil de 2008. Em sua trajetória, o Sport eliminou o Imperatriz do Maranhão, o Brasiliense na segunda fase. Nas oitavas passou pelo Palmeiras, nas quartas tirou o Internacional, na semifinal venceu o Vasco. A decisão foi contra o Corinthians e dentro de casa, o Leão venceu e ficou com o título. Até hoje, o Sport é o único time do Nordeste a conquistar a Copa do Brasil. A penúltima equipe vem do Ceará, é o Fortaleza Esporte Clube, que atualmente vive o melhor momento da sua história, tanto que apenas recentemente, em 2018, a equipe conquistou seu primeiro título nacional, a Série B do Brasileirão. Mas o Leão não nasceu ontem, ao contrário, o Fortaleza também já brilhou no passado. No Campeonato Brasileiro de 1960, a famosa Taça Brasil, o tricolor foi vice-campeão brasileiro. Em seu caminho, eles passaram pelo Motoclube do Maranhão, depois pelo Bahia. Na semifinal venceram o Santa Cruz. O Fortaleza perdeu apenas na decisão contra o Palmeiras. 8 anos mais tarde, no Brasileiro de 1968, o tricolor mais uma vez ficou com o vice-nacional. Desta vez o Leão venceu o Bahia pela fase norte e já na etapa nacional superou o Náutico na semifinal. A decisão foi contra o Botafogo, com o troféu ficando com os cariocas. Nas décadas seguintes, o Fortaleza foi perdendo força em nível nacional. Só para ter uma ideia, em 2017, o clube cearense estava na sua 15ª participação na Série C do Campeonato Brasileiro, sendo esta a 8ª vez consecutiva. Porém, foi justamente em 2017 que tudo começou a mudar. Naquela edição da Série C, o Fortaleza ficou com o vice-campeonato, conquistando assim o acesso à Série B. Na segunda divisão de 2018, aconteceu o já citado título nacional do Leão. Desta forma, o clube voltava à Série A do Brasileiro após 12 anos distante. Desde então, o clube vive o maior crescimento entre todas as equipes do Nordeste. Na Série A de 2021, o Fortaleza fez a melhor campanha da história entre todos os times do Nordeste no Brasileirão de pontos corridos. O tricolor terminou na 4ª posição e ainda conquistou uma vaga na Copa Libertadores pela primeira vez em sua história. No ano seguinte, em 2022, mais um grande feito. Um 8º lugar no Campeonato Brasileiro deu ao clube o direito de disputar mais uma Libertadores. Desta forma, o Fortaleza se tornou a primeira equipe de sua região a participar de 2 Libertadores consecutivas. Falando em 2023, nesta temporada, a equipe por pouco não conquistou seu primeiro título internacional. Eu falo da Copa Sul-Americana. Na competição da América do Sul, o Leão ficou em primeiro lugar do seu grupo. Nas oitavas de final, eliminou o Libertad do Paraguai. Nas quartas, passou pelo América de Minas. Na semifinal, derrotou o Corinthians. E a decisão foi contra a LDU do Equador. Após um jogo bem disputado e a partida terminar em 1-1, o título foi perdido apenas nos pênaltis. Com toda essa trajetória grandiosa recente, até onde você acha que o Fortaleza vai chegar? Por fim, vamos para o estado da Bahia, para falar do Sport Clube Bahia. Pelo menos até o momento, o Tricolor de Aço é o time do Nordeste com os maiores feitos históricos. O que foi mais longe? O atual integrante do Grupo City vive uma reformulação e um grande crescimento a nível nacional. Porém, os feitos do Bahia remetem ao início dos torneios nacionais. Durante o século passado, a CBD tentou por algumas vezes implantar um torneio nacional de clubes no Brasil. Porém, as dificuldades logísticas e financeiras da época atrapalhavam muito os planos.
Foi então que a Conmebol resolveu criar a Copa dos Campeões da América, antigo nome da Taça Libertadores. O torneio teria início no ano de 1960. Este foi mais um grande incentivo para que a Confederação Brasileira finalmente criasse um torneio nacional. Por fim, em 1959, foi organizado a primeira edição da Taça Brasil, considerado por muitos o primeiro campeonato realmente brasileiro. A propósito, o campeão nacional seria o representante do país na nova competição continental, e o Bahia foi um dos 16 participantes do Brasileiro de 59. Já na primeira fase regional, o clube passou pelo CSA. Em seguida, eliminou o Ceará. Em uma segunda fase, eles enfrentaram e venceram o Sport Recife. Na etapa nacional, o Bahia já começou na semifinal, onde passou pelo Vasco da Gama. Na decisão, o tricolor baiano derrotou o Santos de Pelé. Assim, o Bahia se tornou o primeiro campeão brasileiro da época, além de ser o primeiro time do Brasil a disputar a Copa Libertadores no ano seguinte. 29 anos depois, em 1988, o Bahia conquistou seu segundo campeonato brasileiro. Desta vez, em sua campanha, eles passaram pelo Sport nas quartas de final. Logo depois, eliminaram o Fluminense na semifinal. E na decisão, derrotou o Internacional de Porto Alegre. Além do bicampeonato brasileiro, o Bahia ainda foi vice-campeão nacional em 1961 e 1963. Outros recordes do tricolor são na Copa Libertadores. Acontece que o Bahia é o nordestino com mais participações até então. São 3. Em 1960, na primeira edição, eles foram eliminados na primeira fase para o campeão argentino San Lorenzo. Em 1964, em uma segunda participação, o Bahia caiu na fase preliminar para o Deportivo Miranda da Venezuela. Por fim, em 1989, em sua terceira participação, a equipe de Salvador fez a melhor campanha de um clube do Nordeste. O Bahia caiu apenas nas quartas de finais diante do Internacional. Então, pessoal, estes foram 10 grandes feitos do futebol nordestino que eu separei para vocês. Você sentiu falta de algum outro? Antes de sair, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Ah, uma dica, veja um outro vídeo meu. Você pode até gostar. Um grande abraço e até a próxima.